Olá, amigos da Renova Turismo, sejam todos bem-vindos aí na página do Facebook e do YouTube. Mais uma quarta-feira e mais uma matéria especial, né, Guilherme? Com certeza, Alex. Esperamos todos aí que vocês se encontrem bem, com saúde. Uma matéria sensacional aí com o professor Morelli, né, Alex? Vamos aí. É a terceira, né? Estamos na terceira. Terceira viagem de São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo. Cada viagem, cada aprendizado, cada locais que ele visitou, né? O tanto de coisas que São Paulo ensina a gente é algo extraordinário, né? Com certeza. E sensacional. E assim, essa mais uma vez é considerada a última viagem, mas tem uma quarta que depois a gente vai falar mais um pouquinho. Então ainda não acabou. Esperem, segurem até o final. Temos novidades também, né, Alex? Com certeza. E um homem com a grandeza de Paulo tem muita coisa para falar dele. Certeza, muita coisa. A gente acaba fazendo a nossa matéria aqui em 1 hora, mas tinha muita mais coisas para falar, enfim. E no final dessa live hoje vamos falar um pouquinho da nossa viagem, né? Com certeza. Que nós vamos sortear agora em dezembro, nosso presente de Natal aí para todos vocês. Vocês já estão sabendo, a campanha já está rolando no Facebook, mas nós vamos falar um pouquinho no final também desse vídeo. Exato, e Paulo também vai estar, ou melhor, esteve nessa viagem que a gente está sorteando, pelo menos em Roma, né? Exatamente. Então a gente vai poder conhecer um pouquinho aí do final das viagens dele, vamos pisar em Roma aí, numa cidade maravilhosa. E conhecer também o túmulo lá, né? O túmulo de São Paulo Apóstolo está na igreja de São Paulo Apóstolo, fora dos muros, então o final de toda essa história a pessoa vai poder ver lá em Roma. Com certeza, pessoal. Vamos chamar então? Vamos lá. Professor Morelli. Boa tarde, boa noite já, né? Que bom podermos estar juntos aqui mais uma vez. É isso aí. Que bom participar de mais um momento como esse. Com certeza, professor. Obrigado novamente pela disponibilidade e estamos ansiosos aí para aprender mais um pouquinho dessa grandiosa viagem aí de São Paulo, do Apóstolo Paulo, para ver quais ensinamentos agora a gente vai tirar dessa que foi a última viagem dele, é isso mesmo, Morelli? Então, na verdade, tem mais uma, né? Tem mais uma viagem que muitos não consideram uma viagem missionária, que é uma quarta viagem, que é quando ele vai de Cesareia para Roma. Mas, quando nós observamos o contexto geral, vemos que ele já tinha planejado a saída a Roma e ele não faz uma viagem como prisioneiro, ele faz como um evangelista. Então eu gosto de considerar como a quarta viagem missionária dele, porque ele fez o trabalho como fez nas outras. Podemos marcar então essa quarta viagem depois dessa? A gente combina de fazer essa? Sim, sem dúvida, porque vamos falar de Roma, né? Na quarta nós falamos de Roma e vai ser muito bom. Legal. E hoje então nós vamos falar da terceira viagem missionária de Paulo. E vamos recapitular um pouquinho, começar com esses slides agora, recapitular um pouquinho a primeira, a segunda e embarcarmos nessa terceira viagem, então? Vamos sim. Vamos falar das 3 viagens, chamamos de 3 viagens missionárias. A quarta não deixa de ser missionária, mas a gente vai tratar a parte dela, né? E podemos dar uma olhada nos nossos slides aí, se vocês quiserem, assim a gente já vai seguindo, não é? Na nossa primeira live, nós começamos a apresentar as viagens com esse título, né, nos passos do apóstolo Paulo. Marcamos aí a região onde as viagens foram feitas, e veja que até a quarta viagem está aí mais à esquerda, lá na Itália, quando ele vai a Roma. Todas as viagens estão anotadas nesse mapa aí, que nós já estamos trabalhando nele algumas vezes. Na primeira live, nós vimos quem foi o apóstolo Paulo, falamos um pouco da sua viagem missionária, que foi um pouco maior do que 1.500 quilômetros de viagem, com uma duração aproximada de 3 anos. Vamos observar hoje que esse tempo de viagem programada de Paulo vai aumentando a cada viagem. Começa com 1.500 e 3 anos. Um aumento, né, de tempo e de distância. Aí está a primeira viagem, vejo que ela, em relação às outras, ela é bem curtinha, né? Ela vai em poucos lugares, sai de Antioquia, vai até outra Antioquia, sai da Antioquia da Síria, vai até Antioquia da Psídia, passa em Cone, Listra, Derbe, Chipre, quando começa, né, com Barnabé, e aí o seu companheiro era Barnabé. No início dela,
João Marcos esteve junto, mas abandonou o trabalho logo no início. E depois dessa viagem a gente parte para a segunda, que foi objeto da nossa segunda live, que mostra a chegada do Evangelho à Europa. Desde que a primeira viagem, ela ficou, assim como todo o Evangelho, né, sempre esteve preso até a Ásia, Oriente Médio e Ásia. Mas na segunda viagem, Paulo leva, através de uma visão que ele teve, de um homem que dizia, passa a Macedônia, então ele atravessa a fronteira e sai da Ásia e vai até a Macedônia. E aí temos um mapinha mostrando como foi bem maior essa viagem, né? Como foi bem maior a viagem de Paulo, que durou aí mais de 3 anos e meio. E ao final dessa viagem, nós temos isso relatado em Atos, capítulo 18, que eu vou ler aqui, inclusive, chegando a Cesareia, desembarcou, subiu a Jerusalém. Então esse é o final da viagem. Saudou a igreja de Jerusalém e depois foi para Antioquia, que era o centro missionário do Evangelho, né? Enquanto Jerusalém era o centro judeu. A Antioquia ficou como centro evangélico, ou da evangelização para os gentios. Então, passou ali algum tempo e saiu para a sua terceira viagem, que é a que nós vamos falar hoje, e seguindo para a região da Galácia e da Frígia. Então, a terceira viagem é a maior de todas, e também a mais longa, e tem muita coisa para a gente aprender com ela. Morelli, antes da gente iniciar essa terceira viagem, eu queria fazer uma pergunta que aqui a gente vai fazendo as matérias, a gente vai conhecendo mais, aprendendo mais, a gente fica com algumas dúvidas, né? E ninguém melhor do que você para nos ajudar aí nessas questões. Tem uma que eu achei muito interessante, que assim, o apóstolo Paulo chegou a conhecer Jesus em vida ou não? Eu não consegui achar uma resposta ainda muito certa e precisa sobre isso. Tem algum dado, tem alguma confirmação disso ou realmente não tem? Não tem. Não tem, não. Paulo aparece na história bíblica já depois da ressurreição de Jesus e da subida dele definitiva aos céus. E a igreja, então, que começa a trabalhar em Jerusalém, começa a causar um problema para os judeus, uma insegurança para os religiosos, e Paulo, como era um bom fariseu, e quando ele viu a pressão que estava sobre os líderes religiosos, então ele aparece. Paulo, ele era um aluno, um discípulo de Gamaliel, e ao que parece ele chegou depois disso, né? Depois de Jesus, mas já começou bem, perseguindo a igreja, né? Bem, entre aspas. Mas não temos nenhuma referência que mostre algum vínculo de conhecimento. Pelo contrário, é só depois da estrada de Damasco, lá na estrada de Damasco, que ele tem o primeiro encontro. Legal, obrigado. Bom, então é isso, vamos seguir com a terceira viagem? Bora. Sim. Essa terceira viagem, ela tem um objetivo, né? É a consolidação do Evangelho. Paulo vai formando igrejas na sua primeira viagem. Na segunda viagem, ele repassa por algumas dessas igrejas que ele havia formado e vai formando outras. Sempre no sentido de consolidar. Veja que é como Paulo, o trabalho dele era como alguém que faz um parto no meio da rua, né? E deixa a criança lá, faz o parto e vai embora, e porque ele seguia para novas missões, mas ele sempre tomou cuidado de cuidar da criança, então ele volta para que haja consolidação, tire dúvidas, fortaleça os irmãos. Foi para isso que ele fez essa terceira viagem, basicamente. E veja que ele percorre aí uma distância de 5.000 quilômetros aproximadamente, né? E é uma viagem também mais longa em tempo, 4 anos e meio. E veja que dá para ver que mesmo nessa viagem ele retorna, né? Por exemplo, lá à esquerda, no alto, ele vai a Filipos, depois ele volta a Filipos. Então, ele, mesmo na própria viagem, ele dá uma volta repetitiva, vendo a necessidade que ele tinha de voltar. Mas é uma viagem bastante ampla que ele faz agora, a sua terceira viagem.
Paulo, então, inicia essa terceira parte de Antioquia, que era o centro, né, como eu falei, o centro missionário, e Antioquia da Síria. Ele dá toda a viagem, quando ele volta passando por Tiro, no Oriente Médio, Cesareia, e volta a Jerusalém, de onde ele é preso. Não volta mais para Antioquia, mas ele é preso em Jerusalém. Ele visita a Galácia pela terceira vez. Ele fez a Galácia na primeira, uma região, né, dos Gálatas. Ele faz isso na primeira viagem, na segunda viagem, e agora na terceira viagem ele volta e vai para Éfeso pela segunda vez. E em Éfeso ele fica 3 anos. Então vamos ver bastante coisa que aconteceu em Éfeso, porque Paulo passa um bom tempo nessa cidade extremamente importante do seu tempo. E ele sabia que ali seria um centro missionário. Ele não poderia fazer o mundo inteiro, mas ele, deixando fortalecida a igreja em Éfeso, a mensagem iria se espalhar pelo mundo inteiro, porque o mundo inteiro passava por ali. E também depois vai à Grécia, ficou 3 meses na Grécia, e escreveu algumas cartas durante a sua viagem. Escreveu primeira e segunda carta aos Coríntios, também escreveu uma terceira carta aos Coríntios, mas nós não temos ela em mãos, e também escreve a sua carta aos Romanos quando ele estava em Corinto. Então, ele vai viajando, mas também vai escrevendo. Agora, inicialmente, ele vai para Tarso, logo que sai de Antioquia, que é a sua cidade natal, uma cidade importante na região da Turquia, uma cidade que vale a pena realmente ser visitada, né? Uma cidade que tem coisas importantes ali, bonita cidade, tem escavações arqueológicas, e ela tem um significado muito interessante, por ser realmente uma cidade muito cultural do seu tempo, né? Com universidades, e onde Paulo provavelmente tenha estudado. Isso é o que diz a história. Então, Paulo passou por ali, foi uma cidade importante também na vida de Paulo. De Tarso ele segue para regiões da Frígia e da Galácia. Galácia e Frígia não são cidades, mas são regiões com várias cidades, não é? Derbe, Listra, Icônio, até Antioquia da Pisídia. Lembra que nas outras lives nós falamos a respeito desse nome Antioquia, dada na cidade em homenagem a Antíoco. E assim como tinha Cesareia, em homenagem a César, e Ptolomaida, que nós vamos ver hoje, em homenagem a Ptolomeu. Então, essas cidades, seus nomes estão ligados aos seus reis. Derbe, Icônio e Antioquia da Pisídia foram lugares que Paulo passou novamente. Veja que é um retorno, fortalecendo a igreja que ele já havia fundado e já havia visitado uma outra vez. E depois ele chega então a Éfeso, que foi onde ele passou mais tempo, né? Éfeso, como eu mencionei aqui, era tão importante que o investimento de tempo ali na formação de obreiros foi muito importante. Ele deixou uma igreja fortalecida em Éfeso, uma cidade de cultura grega e romana, cidade bonita. Daqui a pouco vamos ver um vídeo com imagens muito extraordinárias, né? Tinha 450 mil habitantes na época, para a época uma cidade muito grande, né? E tinha um templo muito famoso, o templo de Diana, chamada também de Artemis, ou Ártemis, pelos romanos. E foi construída por volta de 500 anos, 550 anos antes de Cristo, uma das maiores cidades da época. Hoje, Éfeso está... Olha, estamos vendo aqui nessa foto que Éfeso está um pouquinho recuada do mar Egeu. Mas nos tempos de Paulo, ela era às margens do mar Egeu. O mar recuou, então por isso que agora ela está um pouquinho mais distante do mar. Olha aí, reconstruções, algumas arqueológicas, outras por computador, imagens de construções na cidade de Éfeso. Ali em Éfeso, Paulo fala a respeito do Espírito Santo. Ele encontra algumas pessoas que haviam
ouviram falar de Jesus, mas não conheciam nada sobre o Espírito Santo, e então os batiza e fala do Espírito Santo, e o Espírito Santo age na vida deles, age de uma forma assim extraordinária. E Paulo vai às sinagogas que tinha em Éfeso para pregar nas sinagogas, e ele fica em Éfeso inicialmente 3 meses pregando nas sinagogas, falando do Evangelho, mas houve perseguição, né? Foi perseguido, começaram a arrumar confusão, e Paulo então precisa sair da sinagoga e começa a pregar na casa de um homem chamado Tirano. Não que ele fosse um tirano, pelo contrário, era um bom homem, mas o nome dele, Tirano. Paulo então fica 2 anos nessa casa, pregando na casa dele, ensinando a palavra, fazendo muitos milagres, a ponto das pessoas pegarem os seus panos, aventais, lenço de Paulo e levar para os doentes. E só das pessoas terem contato com o lenço de Paulo, elas eram curadas. Tamanho o poder de Deus que estava sobre a vida dele. Interessante em Éfeso também que alguns que viram, alguns judeus, filhos até de um sacerdote, que viram Paulo expulsando demônios, queriam fazer a mesma coisa. E foram tentar expulsar demônio em nome do Deus de Paulo. Conclusão: não conseguiram, passaram vergonha, apanharam dos endemoniados, saíram rasgados e fugindo. Mas isso trouxe temor ao povo e muitas conversões. As pessoas pegavam seus livros de magia e levavam em praça pública e queimavam os livros. E a Bíblia diz que chegou a 50.000 peças de prata o valor dos livros que foram queimados, tamanha a quantidade de livros da magia, né, da feitiçaria, que foram queimados ali. E ainda é em Éfeso que Paulo planeja ir a Roma. Se nós olharmos o capítulo 19 de Atos, no verso 21, nós vamos observar que Paulo ali planejou a sua ida a Roma, que nós comentamos agora. Ele foi preso para Roma, mas foi planejada essa viagem. Era plano dele, e certamente plano de Deus, que ele fosse pregar o Evangelho em Roma. Agora, um motim em Éfeso fez com que ele parasse também. Veja que já proibiram ele de pregar na sinagoga, ele precisou ir para a casa desse amigo Tirano. Mas agora, um tal de Demétrio, que ele era ourives, ele então ganhava muito dinheiro fazendo miniaturas, estatuetas, imagens de Diana. Agora, as pessoas iam se convertendo. Veja que 50.000 moedas ou peças de prata foram queimados em livros. Imagine que as pessoas começaram a não adorar mais Diana. Começou a cair o número de adoradores de Diana e não compravam mais as estatuetas, as imagens, as medalhas. E esse homem ficou irritado, porque estava perdendo dinheiro, e causou um dano tremendo à pregação de Paulo, a ponto de expulsá-los da cidade. Prendeu seus amigos, e Paulo conseguiu não ser preso, ele evitou a prisão, mas precisou sair de Éfeso e se dirigir para Filipos. Então, uma outra etapa, depois de 3 anos, Paulo sai de Éfeso e vai para Filipos. Mas ele mantém um carinho, um cuidado com esses líderes de Éfeso, e mais à frente, um pouco, a gente vai ver que de Mileto ele chama esses homens de Éfeso para dar mais instruções para ele. Mas então agora ele sai e vai para Macedônia. Ele segue para Macedônia, que nós vamos ver em seguida, cuidando de pregar o Evangelho, aliás, de fortalecer, não vamos dizer pregar o Evangelho dessa vez, mas de fortalecer a igreja que estava lá em Filipos. Legal, Morelli. Muito interessante. E a gente pode ver o templo de Artemis ali também. Hoje, quando a gente vai lá, né, Alex, na Turquia, a gente consegue ver. Ele não tá, o estado dele não é tão bom como Éfeso, como os outros locais, mas ele é um templo também grandioso. A gente pode ver na imagem, no vídeo, a reconstrução dele.
aí em computador gráfico, e foi bem interessante também de poder imaginar como muito interessante, muito bem feito. uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E vale a pena. Eu não ouvi, desculpa, Guilherme. O Templo de Artemis é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Sim. Legal. Sim. E ali foi quando aconteceu aquele caso de ficarem gritando por 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Esse foi uma tentativa de reavivamento à adoração de Diana. Na verdade, do reavivamento comercial, porque o que eles queriam era vender as estatuetas, vender as medalhas, e que Paulo, ao pregar o evangelho, as pessoas se livravam dessas coisas, e então não ficavam adorando deuses, mas apenas ao Deus verdadeiro. Então, a Diana, ou Artemis, né, como queira chamar, a mesma divindade, tinha um templo que era famoso, né? Esse templo era muito famoso, toda a região da Ásia. Legal. E a gente estava lendo que Paulo chegou a conhecer na Turquia o apóstolo João e Maria estiveram lá, né? Isso em Éfeso. Sim. E eles se encontraram. Sim. A história mostra que eles tiveram contato, e Paulo, inclusive, ajudou no fortalecimento da igreja que João estava cuidando em Éfeso. Né? E a história indica que Maria, a mãe de Jesus, acompanhou João até Éfeso e morou com ele. Inclusive, ali existe a casa que é considerada a casa de Maria, que visitamos, né, quando passamos por aí, porque é muito lógico, né, que quando Jesus estava na cruz, ele entrega a sua mãe aos cuidados de João. Ele diz: eis aí a sua mãe. E desde aquela hora, diz o texto, João esteve cuidando dela. Então é bem coerente que ao ir para a Turquia, ele deve ter levado Maria. A tradição diz isso, né? Apesar do texto bíblico não mencionar diretamente, apenas menciona que ele passa a cuidar dela realmente, mas a história mostra que ele esteve lá, que ela morou naquela casa, e tradicionalmente, e a tradição é muito forte, né? Nós não podemos desconsiderar a tradição, que ela vem, uma tradição oral de muitos e muitos anos. Né? Então as pessoas conviveram, testemunham. Morelli, então Paulo... Ninguém tinha uma fotografia, mas tem um testemunho. Como nós falamos no início, então Paulo não chegou a conhecer Jesus, mas conheceu sua mãe. E João, né, que era seu discípulo amado. Então ele conheceu pessoas muito próximas de Jesus, né? O Paulo, bastante humilde, ele fala que ele é o menor dos apóstolos, que ele nem é digno de ser chamado apóstolo, mas ele é um apóstolo, né? Ele é um apóstolo e toma uma posição muito importante nesse trabalho missionário, né? Talvez o maior de todos os trabalhos, pelo menos os registrados, está na mão do apóstolo Paulo. Eu tenho mais uma pergunta, é muito interessante vocês que estão assistindo essa matéria também, que as outras lives que a gente fez sobre a Turquia, a gente mostra o local onde a casa de Maria, a tumba do apóstolo João, então assim, fica tudo muito próximo de Éfeso, são lugares maravilhosos, vale a pena conferir as outras matérias sobre a Turquia, porque a gente volta a falar desses locais que são lindos, mostrando imagens também. Mas minha dúvida é, Paulo tem quantos anos aproximadamente nessa terceira viagem, professor? Olha, o que se calcula é que Paulo tivesse por volta de 60 anos. Né? Isso é muito novo ainda, né? Sim. Eu tenho 59, então eu tenho que achar Paulo muito novo. Muito jovem. Estou quase chegando. Porque foi por volta do ano 65, né? Que Paulo deve ter morrido. Né? Então foi um pouco antes da sua morte. Eu tenho uma curiosidade também, falando dessas viagens missionárias de Paulo. Ele foi casado ou não? Eu sei que tem alguns que falam que provavelmente sim, e outros falam que o apóstolo Paulo não foi casado. Eu imagino que essa quantidade de viagens ele não foi casado, mas gostaria de saber aí de você, qual que é a sua visão sobre Paulo? Foi ou não casado? Então, as indicações que a gente tem é de que ele não foi casado.
ou se foi casado, porque ele era muito novo para ter sido já viúvo, né? Mas que ele era só, porque ele fala isso, né? Ao falar das dificuldades que o casamento traz para o trabalho com Deus, né? Não vamos falar de outras dificuldades, vamos falar apenas dessa, né? De que claro que a pessoa tem que cuidar da sua casa, como Paulo fala, se ele é casado, ele tem que cuidar da mulher, e a mulher, se é casada, tem que cuidar do marido, ela tem uma responsabilidade de ficarem juntos, e não pode simplesmente abandonar e fazer viagem missionária, né? E largar a mulher, a não ser que ela esteja junto. Então, ele diz que é melhor que todo mundo fosse como eu, né? Indicando no contexto ali que seria mais prático e mais eficiente para o trabalho religioso, para o trabalho da pregação do evangelho, para o trabalho missionário. Ele falou, mas nem todo mundo tem esse dom, então que case, né? Então Paulo recomenda a solteirice. Na verdade, nós temos sempre que entender o contexto onde as coisas estão sendo faladas, né? Porque se a gente tira do contexto ou fala isoladamente a respeito de algum texto bíblico, alguma passagem, a gente corre o risco de entender mal, interpretar mal, sim, e até achar que há contradição na Bíblia. Porque se você olhar logo em Gênesis, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Então, vou lhe arrumar uma companheira. Eu já sabia que sozinho o homem faz bobagem, né? Então, não é bom. Se não é bom, não é bom. Então, Deus disse isso. Agora, se Paulo tivesse falado é melhor não casar, ele estaria contradizendo aquilo que Deus disse. E não é o caso. Dentro do contexto que Paulo está falando, ele está falando do contexto do trabalho missionário. Ele falou, para isso, para essa finalidade, é melhor que a pessoa sozinha faça, né? Porque ela vai ter mais liberdade para fazer. Não é que, num contexto geral, ele está aconselhando a não casar. Ele falou, se você quer fazer isso, você foi chamado. Então, é melhor, você vai ter mais liberdade para fazer. Essa é a ideia, né? Ô Morelli, dentro desse contexto que Paulo fala isso. Entendo o contexto, mas tem uma outra linha que fala que provavelmente Paulo tenha sido casado por fazer parte do Sinédrio, não é isso? Não tem uma outra linha? Isso, tem vários motivos que as pessoas alegam, mas nenhum bíblico, né? Ou pelo menos textualmente bíblico, de que ele foi casado. Por exemplo, o fato dele fazer parte do Sinédrio, mas a Bíblia não diz que ele fazia parte do Sinédrio, né? Não há nenhuma informação. Se supõe que pelo nível de Paulo, por ter sido enviado pelas autoridades para perseguir os cristãos, por ter tido uma responsabilidade tão grande, por ter sido tão respeitoso e tão conhecedor, que ele, por ter sido, inclusive, a discípulo de Gamaliel, que fazia parte do Sinédrio, então que ele também fazia parte do Sinédrio, e para fazer parte do Sinédrio, a tradição só mostra que homens casados entravam no Sinédrio, pessoas de mais idade, já casadas, né? Não pessoas tão jovens. Mas Paulo era ainda um jovem, né? Nessa época, e não temos realmente nenhuma indicação de que ele fazia parte do Sinédrio. Não tinha. Legal. Então você também que tiver alguma dúvida, escreva para nós, que na medida do possível a gente vai pedir ajuda aí para o professor Morelli para responder qualquer tipo de dúvida, né? Vamos seguir a viagem então? Realmente, ainda bem que o Alex não mencionou um dos argumentos que se usam para dizer que Paulo era casado, que era o espinho na carne. Eu ia deixar para o final. Eu ia perguntar o que é esse espinho na carne também. Agora eu já sei que não é a sogra, certo? Então, o que seria esse espinho na carne que Paulo tinha? Mas às vezes se usa como argumento. Então, o espinho na carne é o que parece ser uma doença física, né? Um problema físico que ele tinha. Eu já ouvi, já li muito, até que ele era manco, que ele tinha dificuldade para andar. Mas se formos olhar apenas para o texto bíblico, nós temos mais chances ao supor que ele tivesse um problema de visão.
ele tivesse algum problema nos olhos, pelo fato de algumas referências bíblicas darem a entender isso, apesar de não serem tão taxativas. Quando ele escreve aos Gálatas, ele fala, ao elogiar aos Gálatas, a maneira como o trataram, diz: olha, eu sei que se fosse possível, vocês tirariam seus próprios olhos para me dar. Ele faz uma referência a isso, né? Por que os olhos, né? Porque ele não falou de outra parte do corpo. E talvez porque realmente fosse um problema físico que ele tivesse. Isso é corroborado pelo fato dele também não escrever pelo menos algumas das suas cartas e ditar para que alguém escrevesse. E isso possivelmente fosse um problema na sua visão. Nós não temos informação concreta, mas há essas indicações. Legal. Vamos seguir a viagem então? Vamos. Vamos seguir. Se tiver uma pausa vamos para onde agora? Aí, vamos embarcar novamente aí. Pode colocar os slides. A Troade, ou Troas, como se diz lá na Turquia, né, Troas, que ficaria ao sul de Troade, não é a mesma cidade, desculpa, de Troia, não é a mesma cidade, né? Troade fica um pouco abaixo, aí, próximo a Troia, mas não é o mesmo lugar. E foi nesse lugar que, na viagem passada, Paulo teve aquela revelação de Deus através de um homem macedônio que pedia ajuda. Passa a Macedônia. Vamos dizer que Troade é a última cidade na região da Ásia. E Filipos a primeira da Macedônia. Então ele sai de Troade e vai para a cidade de Filipos, lá naquela primeira viagem. Aliás, desculpa, na segunda viagem. E a partir dali o evangelho chega até a Europa. E Paulo então passa de novo em Troade. E ele passa um tempo ali em Troade, né? Ele passa 7 dias. E aí em Troade acontece uma coisa muito interessante, né? Paulo está pregando numa casa de 3 andares em Troade, e lá em cima ele está pregando, lá no eirado, né? Ele está pregando a palavra, e o sermão dele começa a ficar longo. Ele começa a demorar para pregar, né? E aí tem um rapaz lá em cima que estava sentado na janela ouvindo e foi acometido de sono, pegou um sono lá em cima e caiu do 3º andar e morreu. Caiu do 3º andar e morreu. E Paulo então desce e traz o menino de volta à vida, o rapaz de volta à vida, né? A partir disso diz que a Bíblia ensina que deve se dormir no culto, mas isso não é verdade, né? Quando você corre o risco de morrer. Paulo, talvez você não tenha Paulo ali para ressuscitar você, né? É melhor manter-se acordado na hora da pregação. E Paulo, ele, dali depois de 7 dias, ele começa a caminhar de volta para a sua casa, né? Para a região de Israel. Mas ele passa por Filipos, depois ele volta, faz ali ao redor do mar Egeu, ele faz um círculo, né? De Troade, e vai depois para Mileto, que a gente vai olhar daqui a pouco. Mas em Filipos, nós temos um lugar que vale a pena a gente pensar, né? Dá uma olhadinha na beleza das escavações que estão sendo encontradas. A praça, olha, é uma grande praça, né? Uma ágora, né? Em Filipos, aí construções da parte comercial central e algumas residências em Filipos, um teatro importante em Filipos. Nós comentamos da Via Agnácia na live passada, e vamos falar dela agora novamente, que ela tem uma boa parte dela aí na cidade de Filipos. Ela aparece ainda aí, uma estrada construída pelos romanos
há séculos e séculos e séculos, né, 2000 anos, e você consegue ainda vê-la, né, em funcionamento. Bem, olha aí, a foto está aí. Tá vendo? Essas pedras é o pavimento da via Agnácia, ou Ignátia, como pode-se dizer também, né? Que em Filipos, essa estrada ela passa por todo o litoral. Ela vai a Bereia e segue a Tessalônica, para que o exército pudesse se locomover bem, o imperador. Então é muito interessante. Eu quero aproveitar, se você me permite, vocês me permitem, Com certeza. Olhando para essa foto aí dessa estrada, você pode observar que as pedras elas são um pouco irregulares, não é? E algumas pedras elas são grandes, outras são menores apenas para dar encaixe. Mas essas pedras menores, é muito comum, dá para ter bem no meio, a gente percebeu uma no centro ali, uma pedra menor. Essas pedras, às vezes, ou ela quebrava o canto, ou com o uso, ela se soltava um pouco. Então, quando o imperador ele iria passar por esse lugar, alguém era enviado antes, à frente, para colocar em ordem as estradas, para colocar as pedras, para que ninguém tropeçasse nessas pedras, porque o imperador era carregado por mãos humanas. E se alguém tropeçasse, o imperador poderia sofrer algum solavanco e cair, e isso seria um grande escândalo, porque esse era um mal. Essa palavra escândalo aí é uma palavra pesada no seu tempo, né? E se o imperador sofresse com esse problema, alguém ia pagar essa conta, né? O imperador não ia, porque ele já mandava um emissário antes para resolver. E daí a gente tira dois ensinos bíblicos para entender um pouco o que isso significa, o que se tornou, né, como ditado popular. Primeiro, quando vemos João Batista, que ele sai à frente do Senhor para aplanar o caminho, né? Veja, o rei vem vindo e João Batista vai à frente, aplanando o caminho, arrumando o caminho para que o rei venha e passe. E outra é uma expressão que Jesus usou para Pedro. Quando Pedro estava lá em Cesareia de Filipe, e Jesus começa a falar a respeito da sua vinda a Jerusalém, que ele seria morto, e Pedro então diz para ele, não, de modo nenhum, não vamos deixar que isso aconteça. E Jesus diz ao Pedro, arreda de mim, Satanás, que é ele que está te influenciando, porque você me serve de pedra de tropeço, ou pedra de escândalo. Isso é uma referência a um ditado romano, dessas pedras que se soltavam e que corriam o risco do carregador tropeçar e causar um escândalo diante do imperador. Interessante. Então, a gente entende a expressão agora. Legal. Legal, Maria. Muito interessante aí. Novos aprendizados, né? Com certeza. Legal, vamos lá, vamos seguir viagem. A gente vê que a gente consegue passar por muitos locais onde tem essas estradas romanas ainda em um estado excelente de conservação, né? Como o senhor disse na primeira live, foi um dos pavimentos aí de todo o Império Romano conseguir chegar onde chegou, até por conta dessa logística feita através dessas estradas maravilhosas aí que duram por 2000 anos. Né? 2000 anos. Legal, vamos lá. Próximo local, Mileto, então. Mileto, uma cidade importante. Mileto agora aliás, é uma cidade da Ásia, né? Veja que Paulo então vai e volta, né? E agora ele está em Mileto, cidade como é muito conhecido aí pelos alunos do ensino médio, o Tales de Mileto, né, que autor do Teorema de Tales, era dessa cidade. Uma cidade comercialmente importante, muito ativa, né? Ela mantinha negócios com o Oriente e também com o Egito, uma cidade próspera, né? Nós temos aí algumas imagens de Mileto, reconstruções
e ruínas, assim, muito bem preservadas, que dá para a gente conhecer um pouco da cultura e da grandeza dessa cidade de Mileto. Olha, um teatro aí muito interessante, aí na região de teatro ainda, embaixo dele. Esses teatros, eles eram parte da cultura grega. Né? Quando os gregos assumiram o império através de Alexandre o Grande, eles implantaram algumas construções relacionadas à cultura helenística ou grega, né? Nós usamos a expressão helenistas para o grego porque a Grécia se conhece como Helás, né? Helás. Nós conhecemos a Grécia como Grécia e eles se conhecem como Helás. Nós conhecemos os gregos como gregos e eles se conhecem como helenos. E ali em Mileto, Paulo chama os anciãos de Éfeso, dá instruções, ele não volta a Éfeso, mas ele chama eles a Mileto, dá instruções, e ele parte de volta. Depois de dar muitas instruções aos seus líderes, aos líderes de Éfeso, Paulo diz, olha, eu sei que vocês não vão viver mais, vocês não me verão mais. Então Paulo já previa que estava chegando no fim da sua vida. E ele falou, olha, então quero dar algumas instruções. E ele passa um bom tempo ali instruindo esses líderes, está relatado em Atos capítulo 21. E a partir dali ele se dirige de volta ao Oriente Médio, à terra de Israel, mas precisou dar uma parada em Tiro. Tiro, que era uma região da Fenícia, né? E dali de Tiro ele vai para Ptolomaida, que é essa cidade que nós estamos vendo aí as imagens dela, uma cidade muito bonita em Israel. Hoje ela carrega o nome de Acre, ou Aco, um porto, uma cidade muito bonita, com construções muito bonitas, e que uma cidade que foi muito importante para o comércio, né, por causa do porto, né, por ser uma cidade portuária. Cidade que vale a pena visitar quando você for a Israel, conhecer a cidade de Acre, ou Aco, bem às margens do mar Mediterrâneo. Fica bem de Acre, próximo. Perdão. Acre fica bem próximo ali de Haifa, né, Moré? Fica. Quando a gente está em Haifa, especialmente naquele pico ali do Jardim Bahá'í, do Templo Bahá'í, uhum. De lá a gente vê muito bem num dia ensolarado, vê bastante coisa da cidade de Acre. Uma cidade que está bem próximo ali, né? Está bem próximo. Lugar que vale a pena ser visto. E de lá eles vão para Cesareia Marítima. Isso, Cesareia Marítima, porque ele vai a Filipe. Filipe morava em Cesareia. Sim. Aquele mesmo Filipe que evangelizou o rapaz da Etiópia, lá, o eunuco da Etiópia. Eunuco. Ele morava, Filipe morava em Cesareia e tinha 4 filhas. E a Bíblia diz que eram 4 filhas que profetizavam. Imagina você ter 4 pessoas que profetizam na mesma casa, 4 irmãs. Né? E Paulo esteve ali, e ficou um tempo ali em Cesareia, a ponto de chegar lá da Judéia, da região de Jerusalém, um profeta chamado Ágabo. E Ágabo disse, olha, melhor não ir lá, né? Porque pegou o cinto de Paulo e se enrolou no cinto e disse, olha, isso que vai acontecer com o dono desse cinto se ele for a Jerusalém. Na verdade, estava dizendo, Paulo, se você for para Jerusalém, você vai ser preso. Vai ser preso. E ali, naquela região de Cesareia, que nós estamos vendo agora umas imagens aí, dentro do teatro de Cesareia, lembra que eu disse que parte da cultura helenística era ter um teatro. Então tinha que ter um teatro. E aí está o teatro, um teatro muito bonito, usado até hoje, em Cesareia Marítima, uma das cidades que mais avançam na reconstrução, né? A cidade está sendo reconstruída, teatro que é usado até hoje, inclusive por artistas brasileiros, bem diante do mar Mediterrâneo.
Você senta nessas cadeiras aí, nessas arquibancadas, e olha lá do outro lado o mar Mediterrâneo. Aliás, foi desse lugar, exatamente desse lugar, que Paulo parte para Roma na 4ª viagem, que vai ser a nossa próxima live, né? A partir daí é que Paulo vai para lá. A cidade de Cesareia está sendo reconstruída bastante, né? E tem bastante informação a respeito da história. Inclusive, quando vamos a Cesareia, nós assistimos um filme que conta a história de Cesareia, desde a sua construção, em homenagem a Tibério César, até a sua invasão pelo mar, né, e também depois a sua destruição, e agora a reconstrução de Cesareia. Um lugar nobre hoje, né, bastante nobre. Inclusive o primeiro-ministro de Israel, ele mora aí em Cesareia. Bem, de Cesareia ele sobe a Jerusalém. Olha, Ágapo disse, não vai. Quer dizer, ele não disse não vai, né? Ele disse, se for, vai ser preso. Estou exagerando aqui. Ele não deu conselhos a Paulo, ele apenas relatou o que iria acontecer com Paulo se ele fosse. E realmente foi o que aconteceu, né? O apóstolo Paulo vai para Jerusalém, final da 3ª viagem, aí termina a 3ª viagem, e há um problema no templo. Ele encontra com Tiago dá algumas instruções, mas ele vai ao templo e ele é acusado de levar pessoas incircuncisas no templo. Uma referência a Timóteo. Uma referência a Timóteo, que foi levado por Paulo no átrio do templo. Mas Paulo havia levado sabendo quem era, né? Sabendo quem era Timóteo, um servo de Deus, mas ele foi acusado de levar incircuncisos, de pregar heresias, de pregar contra o templo, e por isso ele foi preso aí nessa região que nós estamos vendo agora, hoje a moderna Jerusalém, com a cúpula dourada, a linda, né, a maravilhosa Jerusalém, ouro e prata, Muro das Lamentações, e foi mais ou menos nessa região, aliás, mais ou menos, foi nessa região que Paulo foi preso, e depois ele precisou fazer sua defesa, mas não adiantou. De lá ele foi levado preso, aí de Jerusalém, foi levado preso a Cesareia, e ficou 2 anos preso lá em Cesareia. Mas isso é história para a gente comentar na próxima live. Tem coisa muito interessante para a gente falar a respeito de Paulo a partir dessa prisão que ele tem aí em Jerusalém. Mas ele é preso, acusado falsamente pelos judeus, que alvoroçaram. Mas quando viram que Paulo falava em hebraico, todo mundo ficou quietinho ouvindo o discurso dele. Mas não resolveu, porque não foi liberto, apesar de ele ter se justificado sobre o evangelho. Ele aproveitou a sua defesa para pregar o evangelho mais uma vez, né, diante dos judeus. Legal, então a última viagem, a 4ª viagem, começa de Cesareia, então. Começa de Cesareia, ela parte de Cesareia. Que interessante, Morelli. E o que é muito interessante também nessas viagens de Paulo é que ele poderia ter ido para vários outros locais, né? Mas ele se dedicou a voltar nos mesmos lugares que ele fez a primeira, depois na segunda e depois na 3ª viagem, né? Então eu acho que tudo, um dos aprendizados é que tudo tem um tempo também de consolidação, né? Às vezes a gente quer algo imediato e não é assim, né? Ir lá, abrir e acabou, né? Acabou, não, né? ele ia consolidar o evangelho. Ao invés de abrir outros novos. E hoje todos nós colhemos o fruto de Paulo, né? Dessa evangelização que Paulo fez, né? Ele fazia a manutenção Exatamente. Também, né? Não era só ir lá e expandir. Acabou meu abrir, trabalho, não, né? Ele fazia a manutenção. Verdade. Tinha uma manutenção, porque inclusive vinha pessoas chamadas de judaizantes, que vinham atrás de Paulo desfazendo o que ele pregava. Então, de jeito nenhum, né? Porque a ideia do judaizante da época era que para você ser cristão, você precisaria primeiro ser judeu. Então você teria que passar pelo judaísmo, uma vez que Jesus era um judeu, uma vez que Paulo era um judeu. Então, para que alguém pudesse ser um cristão, ele tinha que primeiro se tornar judeu, se circuncidar,
cumprir todos os ritos da lei judaica, e então, a partir daí, ele poderia ser um cristão. É isso que eles pregavam. E Paulo pregava, não. O justo viverá da fé. Não tem mais que fazer nada. Você tem que crer e transformar a sua vida. É só isso. Mas alguns, né, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles não aceitavam isso. Eles imaginavam que tinha que participar de tudo que os judeus tinham como lei. Né? Porque consideravam uma extensão do judaísmo o cristianismo, né? E não uma mensagem diferente dada por Jesus, né? Aos não-judeus que não precisavam cumprir essas coisas, né? Esses rituais. Então Paulo tinha que dar manutenção, tinha que voltar a dizer, e reafirmar a fé, né? Reafirmar a fé que num dia havia pregado. Legal. Então é isso aí. Vamos por aqui finalizando. Então a terceira viagem missionária aí do apóstolo Paulo. Obrigado mais uma vez aí, Morelis. Esperamos que todos tenham gostado, né? Com certeza. Se ficou alguma dúvida também, hoje nós não estamos ao vivo, mas pode escrever que nós vamos responder. Vamos mandar lá para o professor Morelli, ele responde muito rápido, ele dorme muito tarde, acho que ele nem dorme às vezes, porque 2, 3 da manhã a gente está conversando às vezes. Mas manda aí a sua dúvida que nós vamos responder no chat, não tem problema nenhum. Espero que todos vocês tenham gostado. E, Morelli, mais uma vez, muito obrigado e esperamos você para a quarta. E nós combinamos, hein? Depois da última viagem, nós vamos fazer um lançamento dessa viagem, um roteiro sem dúvida, especial. Precisamos fazer isso. Isso é uma condição. E eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Né? Para mim é sempre uma alegria estar com a Renova, uma empresa que eu me adaptei bem, porque a gente sempre se adapta bem com coisa boa, né? Vocês têm um trabalho muito bom, são de honestidade extrema, né? Eu não posso dizer que a honestidade é exagerada, mas vocês chegam a esse ponto. Então, eu fico muito feliz de trabalhar com vocês e de levar os meus grupos com vocês, de acompanhar grupos de outros, de indicar amigos, porque a gente sabe que está fazendo negócio com gente boa, que compartilha da mesma fé, que tem como missão levar pessoas a Israel, a Grécia, a Turquia, a Jordânia, o Egito, lugares onde as coisas bíblicas aconteceram, os fatos mais importantes da história aconteceram e ainda acontecerão, né? E que isso agrada. Eu tenho certeza absoluta que isso agrada o coração de Deus. Vocês não são simplesmente comerciais. Tem que ser, claro, é um negócio, né? Mas vocês produzem algo para o reino e isso certamente vocês vão ver a recompensa um dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Morelli. Obrigado mesmo. Viu? Um abraço, uma boa noite aí para vocês e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Legal. Sabe uma coisa que eu esqueci de falar, Alex? Além desses ensinamentos de Paulo, tem um também, né, que vale a pena viajar muito, né? Com Paulo certeza. Isso viajou por exato. muitos anos, viagens longas, viajou até ficar velhinho e aproveitou muitos locais. Claro que ele tinha uma missão muito linda, mas assim, não deixou de conhecer lugares que hoje nós podemos pisar lá e vivenciar um pouquinho dessa história, que é algo com certeza vai mudar aí a vida. Viajar é muito bom. Com certeza. E logo nós estamos aí viajando aí pro próximo ano. Com certeza, ansiosos. Ansiosos, com certeza. E antes que a gente ainda não consegue fazer a nossa viagem, não consegue realizar o nosso sonho, né? As viagens, a maioria de vocês já tem viagem comprada com a Renova Turismo para 21, 22. Você pode começar a sonhar e entrar nas nossas redes sociais para participar dessa campanha. Nós já fizemos uma campanha, sorteamos uma viagem com direito acompanhante para o Egito, para a Turquia e olha só, agora para Itália. Então é isso mesmo, você pode ganhar uma viagem com direito acompanhante para a Itália. Você já está participando ou não? Se não está, corre lá. Nós vamos falar daqui a pouco dos passos, né, Guilherme? Mas é uma viagem de 8 noites, é isso? É isso mesmo, sensacional. Depois a gente vai explicar também, são 2 roteiros que vocês podem escolher, mas assim, é uma viagem maravilhosa, você não pode ficar fora dessa. Você que é nosso cliente tem quase que a obrigação de participar dessa viagem. Se você não tem Facebook, é só ligar aqui, a gente faz para você, enfim, participe, concorra, porque imagina a gente terminar esse ano aí com uma viagem agora para a Itália. Para a Itália, você já tem uma aí, ó, pronta aí para Israel, para qualquer outro destino com a Renova Turismo e ganhar uma com direito ao acompanhante na Itália para poder
passear, agradecer. Então, assim, são 2 roteiros, como o Guilherme falou, você pode escolher um roteiro mais religioso, né, para a gente visitar os locais de peregrinações na Itália, ou eu quero um roteiro mais de turismo, um roteiro mais gastronômico, né, de vinhos também, você pode escolher essa linha também da gastronomia. Então são 2 roteiros para você o sortudo, né, que ganhar, escolher aí junto com o seu amigo, junto com o seu esposo, com a sua esposa, namorado. Então corre lá, vou falar agora para vocês, Mariana vai colocar na tela, Mariana, quais são as regras, olha aí. Primeira, inscrever em nosso canal do YouTube. Então você que nos assiste pelo Facebook, você que está no YouTube provavelmente é inscrito, não é? Mas vai lá, primeira regra, se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho para você receber sempre notificação. A segunda é marcar 3 amigos nos comentários. Quanto mais pessoas você marcar, mais chances você tem de ganhar. Só que também não vale fazer um monte de marcação, né, Mariana, como foi da última vez, marcando sempre os mesmos 3 amigos. A gente vai excluir se tiver repetido e vai valer um só. Então você vai ter que entrar lá e marcar 3 amigos, mas 3 amigos sempre diferentes. Quanto mais você marcar 3 amigos, mais chance você tem de ganhar. Terceiro, curtir a página da Renova Turismo. Então tem que curtir a página da Renova. Você que sempre assiste pelo YouTube, vai lá, Renova Turismo no Facebook e curta a nossa página. E o quarto, compartilhar a publicação oficial em seu Facebook. Então é muito simples, gente. Se inscrever no canal do YouTube, marcar 3 amigos, curtir a página do Facebook e compartilhar a publicação oficial, que é aquela anterior que a Mariana vai voltar na tela, essa publicação aí. Então entra no nosso Facebook, siga todos os passos, siga os 4 passos, não deixe nenhum, porque senão não vale. Na hora que a gente faz o sorteio, vai ser um sorteio de Natal, dia 23 de dezembro, é isso? Isso mesmo. Dia 23 de dezembro, então assim, próximo do Natal, e aí nós vamos conferir. Tem que ter os 4 passos certinho para você poder ganhar essa viagem. Então, vai lá, fala pro seu amigo, pro seu namorado, para quem que você quer levar junto com você nessa viagem, para ele fazer também, porque aí a chance é em dobro, certo? Com certeza, vale a pena. Pessoal, então é isso, não fiquem de fora, essa viagem é maravilhosa também e contamos aí com a presença de vocês, esperamos que vocês tenham gostado dessa live e ficamos por aqui, né, Alex? Com certeza, gente, e na esperança que tudo isso vai passar, vacina aí, um monte de vacina, hoje mais uma notícia boa, uma vacina aí com 96%. Tá aumentando, né? De assertividade. Era 95, agora já 96, então tá chegando aí, com certeza daqui a pouco tudo isso vai passar, vai ser só mais uma página virada e nós vamos conhecer todos esses lugares que a gente tem falado todas as quartas-feiras. Entra no nosso canal do YouTube, maratona lá, tem muita coisa legal, né? Você que tem viagem para algum destino com a Renova, eu tenho certeza que no nosso canal do YouTube você vai achar 1, 2, 3, até meia dúzia de matérias para você assistir e se preparando, porque daqui a pouco é arrumar as malas e viajar, certo? Não vemos a hora, claro que sairemos embarcar com segurança, com certeza. Mas em breve tudo isso vai passar e a gente vai estar podendo pisar nesses altares aí da nossa fé em loco, né? Com certeza, tudo isso juntos com vocês. Com certeza. Enquanto isso, vamos continuar viajando sem sair da nossa casa toda quarta-feira às 19 horas aqui nesse canal. Gente, fica com Deus. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.